Vocês não fazem ideia do que é acordar todos os dias sabendo que sua vida pode desmoronar por causa de um imprevisto. Eu sou Rafael, tenho 35 anos e desde o acidente que me deixou nesta cadeira de rodas, meu mundo se resumiu a uma coisa: proteger meu filho Gabriel a qualquer custo. Ele tem apenas 8 meses e eu me tornei um homem que vive no limite do desespero disfarçado de controle. Aquela manhã de terça-feira começou como todas as outras. O despertador tocou às 6 da manhã e eu já estava mentalmente revisando a agenda do Gabriel. Mamadeira às 7, banho às 8h30, soneca às 10. Sim, eu tinha tudo cronometrado ao minuto. Julguem-me se quiserem, mas quando você não pode simplesmente pegar seu filho no colo quando ele chora, você compensa com um planejamento obsessivo. A babá, Carla, sempre chegava pontualmente às 7h15. Uma mulher de 50 anos, referências impecáveis, formação em enfermagem pediátrica. Eu pagava 3 vezes mais que o mercado, porque precisava ter certeza absoluta. Gabriel é tudo que me restou depois que Maria morreu no parto. Não vou perder ele também. Mas naquela manhã, 7h15 virou 7h30. Meu estômago começou a se contrair. Liguei para o celular dela, direto para a caixa postal. 7h45, 48, 50. O Gabriel começou a chorar no quarto e eu senti aquela sensação familiar de pânico subindo pela garganta como ácido. Vocês precisam entender uma coisa sobre mim. Antes do acidente, eu controlava uma empresa de 200 funcionários, tomava decisões que movimentavam milhões. Agora, um bebê chorando do outro lado do corredor me deixa em estado de paralisia total. Não consigo pegá-lo rápido o suficiente. Não consigo alcançar tudo que preciso. Minha independência morreu junto com minhas pernas. Consegui chegar até o quarto dele, as mãos tremendo mientras manobrava a cadeira. Gabriel estava vermelho, berrando com aquela força que só os bebês têm. Peguei-o no colo. Um movimento que ainda me machuca a coluna, mas que prefiro morrer a não fazer. E tentei acalmá-lo, mas ele continuava chorando e eu sabia que era fome. A mamadeira estava na cozinha, a cozinha que fica no final de um corredor longo, com um degrau que sempre me dá trabalho. Foi quando ouvi a voz dela. Senhor Rafael, está tudo bem aí em cima? Mariana, a cozinheira. Uma mulher de uns 40 e poucos anos, morena, sempre séria, que trabalha aqui há 3 meses. Ela chega às 6 para preparar as refeições do dia e geralmente vai embora às 2 da tarde. Raramente conversamos além dos bom dia e instruções sobre cardápios. Eu a contratei através de uma agência, referências perfeitas, mas ela sempre pareceu distante, profissional demais, como se carregasse algum peso que eu não conseguia decifrar. A babá não veio! Gritei lá de cima, tentando não soar desesperado, mas falhando miseravelmente. Gabriel continuava chorando, e eu sentia o suor escorrendo pelas costas. Não sei o que fazer. O silêncio durou alguns segundos que pareceram eternos. Depois ouvi os passos dela subindo a escada. Passos calmos, determinados. Nada como os meus movimentos sempre apressados e ansiosos. Ela apareceu na porta do quarto e pela primeira vez em 3 meses eu realmente olhei para ela. Mariana não é uma mulher bonita no sentido tradicional, mas há algo em seus olhos, uma profundidade que me fez engolir seco. Ela observou Gabriel no meu colo, depois me olhou diretamente nos olhos. Posso ajudar? 2 palavras simples que me deixaram sem ação, porque aceitar significava admitir que eu não estava conseguindo, que toda a minha estrutura perfeita, todos os meus protocolos, não significavam nada quando a vida decidia me testar. Você sabe cuidar de bebês? A pergunta saiu embargada, carregada de uma vulnerabilidade que eu odiava mostrar.
Sei. A resposta dela foi tão direta, tão segura, que me deixou ainda mais confuso. Ela estendeu os braços e eu hesitei. Gabrielzinho era minha responsabilidade, minha vida, meu propósito. Como eu poderia entregá-lo para alguém que eu mal conhecia? Mas ele continuava chorando e eu estava chegando ao limite do desespero. Por favor, sussurrei, uma palavra que não saía da minha boca há muito tempo. Mariana pegou Gabriel nos braços com um movimento tão natural, tão fluido, que me fez perceber como todos os meus gestos com ele ainda eram desajeitados e cheios de medo. Gabriel não parou de chorar imediatamente, mas algo mudou. Ela não parecia nervosa como eu. Não verificava a respiração dele a cada 5 segundos como eu fazia. Ele está com fome, disse ela como se fosse óbvio. Vou preparar a mamadeira, mas tem que ser com água filtrada, aquecida a exatos 37 graus, e o leite tem que ser misturado em sentido horário por exatamente 2 minutos. As palavras saíram atropeladas da minha boca, carregadas de toda a minha ansiedade acumulada. Mariana me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Não era julgamento, não era irritação. Era algo próximo da compreensão? Sei fazer mamadeira, senhor Rafael. E desceu com Gabriel nos braços, me deixando sozinho no quarto, sentindo-me completamente inútil e, pela primeira vez em meses, forçado a confiar em outra pessoa com a coisa mais preciosa da minha vida. Eu não sabia que aquele momento mudaria tudo. Não sabia que Mariana carregava segredos que explicariam por que ela sabia exatamente como acalmar um bebê desesperado. Não sabia que as câmeras de segurança da casa estavam gravando cada segundo e que depois eu revisaria aquelas imagens até decorar cada detalhe. Só sabia que meu controle havia desaparecido e que pela primeira vez, desde o acidente, eu não estava completamente sozinho neste terror diário de ser pai. Vocês conseguem imaginar o que é ficar sentado nesta cadeira, observando outra pessoa cuidar do seu filho, sabendo que você deveria estar fazendo isso, mas não consegue? É uma mistura de alívio e humilhação que corrói por dentro. Desci até a cozinha o mais rápido que consegui, manobrando pelos corredores como um louco, porque não podia deixar Gabriel sozinho com ela por muito tempo. Não importa o quão desesperado eu estava. Ele é minha responsabilidade. Quando cheguei à cozinha, encontrei uma cena que me deixou sem palavras. Mariana estava preparando a mamadeira com uma precisão que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia. Ela testou a temperatura no pulso, exatamente como eu faço, mexeu o leite com movimentos circulares perfeitos e segurava Gabriel de um jeito que parecia natural demais para alguém que é apenas uma cozinheira. Gabriel havia parado de chorar. Ele olhava para ela com aquela curiosidade típica dos bebês, como se a reconhecesse de algum lugar, e isso me incomodou mais do que gostaria de admitir. A temperatura está certa? Perguntei, tentando soar casual, mas sabendo que minha voz denunciava minha ansiedade. O Gabriel é muito sensível. Se estiver muito quente, ele pode queimar a língua. Se estiver muito frio, vai recusar e... está na temperatura correta. Ela me interrompeu suavemente, sem tirar os olhos do Gabriel. 37 graus. Ela nem havia usado termômetro. Como diabos ela sabia? Posicionei minha cadeira estrategicamente para observar cada movimento. Não era desconfiança apenas, era necessidade de aprender, de entender como alguém podia fazer parecer tão fácil algo que para mim sempre foi um campo minado de possibilidades catastróficas. Mariana ofereceu a mamadeira ao Gabriel e ele aceitou imediatamente. Sem drama, sem resistência, sem aquela luta que às vezes acontece comigo. Ela se acomodou numa cadeira da cozinha, apoiando-o no ângulo perfeito, e Gabriel começou a mamar com aquele barulhinho gostoso que sempre me tranquiliza. Você já cuidou de bebês antes?
A pergunta escapou antes que eu pudesse pensar melhor. Mariana hesitou por um segundo. Apenas um segundo, mas eu notei. Já. Resposta vaga demais. Eu sou empresário, sei quando alguém está evitando dar detalhes. Mas Gabriel estava calmo, tomando sua mamadeira, e eu decidi não pressionar. Por enquanto. Ele geralmente demora 15 minutos para terminar a mamadeira, informei, consultando o relógio. Depois precisa arrotar. Às vezes demora, e é importante ter paciência. E depois do arroto, ele costuma ficar sonolento, então... Senhor Rafael. A voz dela me cortou gentilmente. Ele está bem, está tranquilo. Havia algo no tom dela que me fez parar de falar. Não era indelicadeza, era uma firmeza tranquila, como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo. Como se já tivesse feito isso 1000 vezes antes. Fiquei observando os dois em silêncio, e foi então que comecei a notar os detalhes. A forma como ela automaticamente inclinava o Gabriel para ele não engasgar. Como ela antecipava quando ele ia fazer uma pausa, baixando a mamadeira antes mesmo dele recusar. Como ela acariciava o rostinho dele com o polegar enquanto ele mamava. Um gesto inconsciente, maternal, que me fez engolir seco. Onde você aprendeu a fazer isso? Insisti, porque a curiosidade estava me matando. Desta vez, a hesitação dela durou mais tempo. Mariana manteve os olhos fixos no Gabriel, como se ele fosse a coisa mais interessante do mundo. Experiência. Foi tudo o que disse. Experiência, uma palavra que poderia significar qualquer coisa. Irmãos mais novos, sobrinhos, filhos próprios. Minha mente disparou em várias direções, mas algo no jeito como ela evitava meu olhar me disse que não era hora de fazer mais perguntas. Gabriel terminou a mamadeira em 12 minutos, 3 a menos que o normal. E Mariana automaticamente o colocou em posição para arrotar. Ela apoiou o corpinho dele contra o ombro, com uma mão firme nas costas e outra protegendo a cabecinha. Movimentos precisos, calculados, perfeitos. Cuidado com o pescoço dele, alertei, porque não conseguia ficar quieto. Ele ainda não tem controle total, e se a cabeça pender... Eu sei, ela disse, mas não soou impaciente. Soou como alguém que realmente sabia. E Gabriel arrotou, um arroto satisfeito, daqueles que significam mamadeira bem tomada e estômago feliz. Mariana sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que vi no rosto dela em 3 meses. E por um segundo, ela pareceu outra pessoa. Mais leve, mais maternal. Ele está com sono agora, observou ela, notando como Gabriel estava fazendo aqueles movimentos lentos com os bracinhos. Quer que eu o leve para o berço? A pergunta me pegou desprevenido. Parte de mim queria dizer sim, porque estava funcionando, porque Gabriel estava calmo e bem cuidado. Mas outra parte, a parte controladora, protetora, possessiva, não queria admitir que estava funcionando melhor com ela do que às vezes funciona comigo. Eu levo, respondi, estendendo os braços. Obrigado pela ajuda com a mamadeira. Mariana me entregou Gabriel e nossos dedos se tocaram brevemente durante a transferência. Mãos quentes, seguras, que tremeram levemente quando ela se afastou. Ou foi impressão minha? Gabriel se acomodou no meu colo, já pesando com aquela moleza gostosa dos bebês sonolentos. Mas enquanto eu o levava para o quarto, uma pergunta martelava na minha cabeça. Por que uma cozinheira sabia cuidar de bebê com tanta naturalidade? Mariana, chamei, quando ela já estava voltando para a cozinha. A babá pode não aparecer de novo. Você se importaria de ajudar quando necessário? Eu pago extra, claro. Ela parou no meio do corredor, de costas para mim, ficou assim por alguns segundos, imóvel, como se estivesse travando alguma batalha interna. Não precisa me pagar extra, disse finalmente, ainda sem se virar. Posso ajudar quando precisar. E subiu para o quarto com Gabriel,
minha mente fervilhando com perguntas que eu não sabia se deveria fazer. Porque havia algo na forma como Mariana cuidara do meu filho, algo familiar demais, natural demais, carinhoso demais para alguém que deveria ser apenas a funcionária da cozinha. Enquanto colocava Gabriel no berço e o observava adormecer tranquilamente, uma única pergunta não saía da minha cabeça: quem é Mariana realmente? E por que cuidar do meu filho parecia despertar nela algo que ia muito além do profissionalismo? Eu ainda não sabia que as respostas a essas perguntas mudariam completamente minha forma de ver não apenas ela, mas toda a minha vida. Vocês acreditam que existe algo como instinto paterno? Porque eu juro que senti algo errado antes mesmo do Gabriel começar a chorar. Era quase 2 da tarde. Ele estava dormindo há 3 horas, tempo demais, mesmo para os padrões dele. Aquela sensação ruim, aquele aperto no peito que todo pai conhece, estava me consumindo enquanto eu trabalhava no escritório. Quando finalmente ouvi o choro, soube imediatamente que era diferente. Não era fome, não era fralda suja, não era birra. Era desespero, um choro agudo, desesperado, que me fez largar tudo e disparar para o quarto numa velocidade que minha cadeira não deveria conseguir. Gabriel estava no berço, vermelho, suando, chorando com uma intensidade que me gelou o sangue. Peguei-o no colo e senti que ele estava quente demais, muito quente. Meu coração despencou. Calma, meu filho, calma, sussurrei, tentando não transmitir meu pânico para ele. Mas Gabriel continuava chorando, e eu comecei a entrar em desespero. Febre alta em bebê é emergência médica. Eu sabia disso. Todo pai paranoico como eu sabe disso. Tentei sair do quarto para ir até o termômetro, mas a cadeira travou na soleira da porta. A roda direita simplesmente não girava, presa numa das frestas do piso. Forcei, empurrei, xinguei baixinho, mas nada. Gabriel berrava no meu colo, eu estava preso no quarto e a sensação de impotência me atingiu como um soco no estômago. É isso que vocês não entendem sobre ser cadeirante e pai. Não é só a limitação física, é a dependência constante. É saber que nos momentos mais críticos você pode não conseguir ser o pai que seu filho precisa. É viver com medo do próprio corpo falhar quando mais precisam de você. Mariana! Gritei, tentando não soar histérico, mas sabendo que estava falhando miseravelmente. Mariana, por favor! Ouvi os passos dela subindo correndo, passos rápidos, decididos. Ela apareceu na porta em segundos, avaliou a situação num piscar de olhos. Eu preso com a cadeira, Gabriel chorando desesperado, meu rosto provavelmente branco de pânico. Ele está com febre, disse ela antes mesmo que eu falasse. Não perguntou, não hesitou, simplesmente sabia. Como você... Comecei, mas ela já estava se aproximando. Posso pegá-lo? Assenti desesperadamente. Mariana tirou Gabriel do meu colo com cuidado e imediatamente começou a avaliá-lo de uma forma que me deixou confuso. Ela tocou a testa dele, depois a nuca, depois colocou o ouvido no peito dele para escutar a respiração. Movimentos precisos, metodológicos, como uma profissional da saúde. Quanto tempo ele está assim? Perguntou sem parar de examinar Gabriel. Começou a chorar faz 5 minutos, mas estava dormindo há 3 horas. Está muito quente, Mariana. Preciso levar ele para o hospital. Calma. A voz dela era firme, controlada. Ele não está com febre grave. Está superaquecido. Vamos primeiro refrescá-lo. Ela começou a tirar as roupas do Gabriel com movimentos eficientes, deixando-o só de fralda. Gabriel ainda chorava, mas o choro já estava diminuindo de intensidade. Como diabos, ela sabia a diferença entre febre e superaquecimento. Sua cadeira travou aqui? Perguntou, observando minha situação. A roda direita. Isso acontece às vezes quando...
Mariana se abaixou e, com Gabriel ainda no braço esquerdo, mexeu em alguma coisa na roda. Um clique e a cadeira se soltou. Como você soube fazer isso? Experiência com cadeiras de rodas. Foi tudo que disse, mas eu captei algo no tom dela. Tristeza, melancolia. Não consegui decifrar. Descemos juntos para a cozinha, eu atrás dela, observando como Gabriel estava se acalmando gradualmente nos braços dela. Na cozinha, Mariana pegou um pano limpo, molhou com água fresca e começou a passar suavemente no corpinho dele. A temperatura do bebê se regula rapidinho quando eles são resfriados adequadamente, explicou ela, continuando a passar o pano úmido. O importante é não usar água gelada, só fresca, e ir testando a reação. Gabriel parou de chorar, completamente. Começou até a fazer aqueles barulhinhos gostosos que bebês fazem quando estão confortáveis. Eu observava em silêncio, tentando processar o que estava acontecendo. Você já trabalhou como enfermeira? A pergunta saiu direta, sem rodeios. Mariana continuou cuidando do Gabriel, mas vi seus ombros tensionarem. Não, mas você sabe coisas que só profissionais de saúde sabem. A forma como você examinou ele, como soube que era superaquecimento e não febre, como destravou minha cadeira. Senhor Rafael, ela me olhou diretamente e vi algo nos olhos dela que me fez calar a boca. Dor, dor profunda, antiga. Alguns conhecimentos a gente adquire por necessidade, não por escolha. Gabriel estava completamente calmo agora, olhando para o teto da cozinha com aquela expressão curiosa dos bebês. Mariana o vestiu novamente, movimentos suaves e carinhosos, e eu não conseguia parar de observar as mãos dela. Mãos que sabiam exatamente o que fazer, como se já tivessem feito isso milhares de vezes. Obrigado, disse eu finalmente. Eu entrei em pânico. Se você não estivesse aqui... Mas eu estava. Ela me entregou Gabriel, e nossos olhares se cruzaram por alguns segundos. E sempre vou estar quando ele precisar. Havia algo na forma como ela disse isso, uma promessa, um juramento, um compromisso que ia além do trabalho. Como se cuidar do Gabriel fosse pessoal para ela. Mariana, eu posso fazer uma pergunta indiscreta? Ela hesitou. Pode perguntar. Não prometo que vou responder. Você tem filhos? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana virou-se de costas para mim, começou a organizar os panos que havia usado, mas vi seus ombros tremerem levemente. Tive, disse finalmente, com uma voz tão baixa que quase não ouvi. Tive. Passado. Meu estômago se contraiu ao entender a implicação. Mariana, Ele se chamava Miguel, interrompeu ela, ainda de costas. Nasceu prematuro. Ficou 4 meses na UTI neonatal. Aprendi tudo o que sei cuidando dele, passando dias e noites inteiros no hospital, observando cada enfermeira, cada médico, cada procedimento. Eu estava sem palavras. Gabriel dormitava tranquilamente no meu colo, alheio à intensidade do momento que estava se desenrolando na minha cozinha. E ele... Onde está agora? Perguntei, mesmo sabendo que não queria ouvir a resposta. Mariana se virou para mim e vi lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto dela. Ele morreu aos 6 meses, complicações respiratórias. Eu estava segurando a mão dele quando parou de respirar. O mundo parou, literalmente. Eu segurava meu filho saudável no colo, enquanto a mulher à minha frente havia perdido o dela. A mulher que acabara de salvar Gabriel de um momento de desespero havia vivido o pior pesadelo que qualquer mãe pode viver. Mariana, eu sinto muito. Eu não sabia, não deveria ter... Não. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Está tudo bem. É por isso que eu sei cuidar de bebês. É por isso que reconheço todos os sinais, todos os sons, todos os medos. Porque vivi tudo isso intensamente por 6 meses. Gabriel se mexeu no meu colo
e instintivamente apertei-o mais contra o peito. A vida é frágil demais. Eu sabia disso teoreticamente, mas naquele momento senti isso visceralmente. É por isso que você trabalha aqui? Perguntei suavemente. Para ficar perto de... Para me sentir útil novamente, completou ela. Quando soube que você tinha um bebê, pensei que talvez pudesse usar tudo que aprendi para algo bom, para ajudar. Naquele momento entendi tudo, porque ela sabia exatamente como cuidar do Gabriel. Porque seus movimentos eram tão naturais, tão precisos. Porque ela hesitava quando eu fazia perguntas sobre experiência com bebês. Mariana não era apenas uma cozinheira que sabia cuidar de crianças. Ela era uma mãe em luto que encontrou em Gabriel uma forma de honrar a memória do filho que perdeu. Você salvou meu filho hoje, disse eu com a voz embargada. E eu nem sabia quem você realmente é. Agora você sabe, respondeu ela com um sorriso triste, mas genuíno. A questão é, isso muda alguma coisa? Olhei para Gabriel, depois para ela. Uma mulher que carregava uma dor inimaginável, mas que canalizava essa experiência para proteger e cuidar. Uma mulher que transformara sua maior tragédia em sua maior força. Muda sim, disse eu. Muda tudo. Vocês já passaram uma noite inteira revendo imagens de segurança? Porque foi exatamente isso que fiz depois que Gabriel dormiu naquela noite. Eu não conseguia tirar da cabeça a forma como Mariana havia lidado com a crise dele. Havia algo ali que me incomodava. Não no sentido ruim, mas como um quebra-cabeças que você sabe que está quase montando, mas falta uma peça crucial. Instalei essas câmeras quando Gabriel nasceu. Paranoia de pai que perdeu a esposa e não pode se dar ao luxo de perder mais nada. Câmeras na sala, na cozinha, no corredor. Não nos quartos, ainda tenho algum senso de privacidade, mas em todos os espaços comuns. A ideia era vigiar as babás, garantir que meu filho estivesse sempre seguro. Nunca imaginei que um dia estaria usando essas gravações para tentar entender quem realmente trabalha na minha casa. Eram 2 da manhã quando liguei o notebook no escritório e comecei a revisar as gravações do dia. Gabriel dormia tranquilamente no monitor do bebê ao meu lado, respiração regular, perfeita. Mas eu não conseguia dormir. As palavras de Mariana ecoavam na minha cabeça. Ele se chamava Miguel. Comecei assistindo a sequência da manhã, quando a babá não apareceu. Vi-me em pânico, vi Mariana subindo as escadas com aqueles passos determinados. Vi ela pegando Gabriel nos braços pela primeira vez, e foi então que notei algo que havia passado despercebido no momento. Ela não pegou Gabriel como uma funcionária, ajudando em uma emergência. Ela o pegou como uma mãe. O movimento foi instintivo, natural, carinhoso. E Gabriel respondeu imediatamente, relaxando nos braços dela, de uma forma que me fez apertar o peito. Avancei para a cena da cozinha quando ela preparou a mamadeira. Assisti novamente, prestando atenção aos detalhes. A forma como ela testou a temperatura, como mexeu o leite, como segurou Gabriel. Cada movimento era perfeito, não havia hesitação, não havia consulta mental de instruções. Era memória muscular, era experiência vivida. Mas foi quando cheguei nas imagens da tarde que meu mundo virou de cabeça para baixo. A sequência da crise do Gabriel estava toda gravada. Vi o momento em que ela subiu correndo, a forma como imediatamente soube que ele estava superaquecido, não febril. Vi como ela destravou minha cadeira com um conhecimento que só vem de convivência prolongada com deficiência física. Vi cada movimento dela cuidando do meu filho. E então ouvi algo que me gelou o sangue. Aumentei o volume ao máximo, voltei alguns segundos e ouvi novamente. Enquanto Mariana passava o pano úmido no Gabriel para baixar a temperatura dele, ela sussurrava coisas para acalmá-lo. Palavras carinhosas, reconfortantes, mas uma frase em específico me destruiu completamente.
Respira devagar, meu amor. É assim mesmo que o Miguel gostava quando estava nervoso. Respira que logo passa. Respira que o papai está aqui esperando você ficar bem. Papai. Ela disse papai. Voltei à gravação dezenas de vezes. Sempre a mesma frase, sempre a mesma ternura na voz, sempre a mesma referência a Miguel, o filho que ela perdeu. Mas foi a palavra papai que me quebrou. Porque naquele momento, cuidando do Gabriel, consolando-o, Mariana não estava apenas aplicando conhecimentos adquiridos no hospital. Ela estava revivendo memórias de quando cuidava do próprio filho. Ela estava tratando Gabriel como se fosse Miguel. Pausei a imagem no momento exato em que ela disse a frase. O rosto dela estava virado para Gabriel, e mesmo na qualidade da câmera de segurança, eu podia ver a expressão dela. Não era a expressão de uma funcionária cuidando do filho do patrão. Era a expressão de uma mãe cuidando do próprio filho. Meu coração disparou. Seria isso saudável? Seria isso seguro para Gabriel? Para ela? Mariana estava projetando o filho morto no meu filho vivo, e eu não sabia se isso era uma bênção ou uma maldição. Continuei assistindo às gravações, agora com um olhar completamente diferente, procurando sinais, procurando pistas, procurando entender a dimensão do que estava acontecendo na minha casa sem que eu soubesse. Vi como ela olhava para Gabriel quando pensava que ninguém estava vendo. Vi como ela sorria para ele, um sorriso diferente, íntimo, maternal. Vi como ela automaticamente organizava os brinquedos dele, como ajeitava as mantas no berço quando passava pelo corredor, como sempre verificava se a temperatura do quarto estava adequada. Pequenos gestos que eu havia interpretado como zelo profissional, mas que agora entendi serem algo muito mais profundo. Mariana não estava apenas cuidando do Gabriel. Ela estava canalizando todo o amor materno reprimido, toda a necessidade de cuidar que ficou sem destino quando Miguel morreu. E então veio a pergunta que me assombrou até o amanhecer. Isso era bom ou ruim para o meu filho? Parte de mim ficou assustada. Gabriel não é Miguel. Ele não é um substituto, não é uma forma de Mariana lidar com seu luto. Ele é meu filho, tem sua própria identidade, sua própria vida. Será que ela consegue separá-las? Será que consegue amar Gabriel pelo que ele é, não pelo que ele representa? Mas outra parte de mim, a parte mais honesta, mais crua, reconhecia que nunca havia visto alguém cuidar do Gabriel com tanto amor natural quanto Mariana. Nem eu mesmo, com todo o meu amor de pai, conseguia ter aquela fluência, aquela intuição, aquela conexão imediata com as necessidades dele. Às 5 da manhã, quando finalmente fechei o notebook, uma única certeza permanecia. Mariana não era apenas uma funcionária que sabia cuidar de bebês. Ela era uma mãe de luto que havia encontrado em Gabriel uma forma de continuar sendo mãe. E isso me assustava e me consolava na mesma medida. Fui verificar Gabriel no berço. Ele dormia tranquilamente, respiração regular, rostinho sereno. Toquei levemente o peito dele, algo que faço toda noite para sentir os batimentos cardíacos, e sussurrei: "Meu filho, o que eu faço com essa situação?" Gabriel continuou dormindo, alheio ao dilema ético e emocional que estava se desenrolando ao redor dele. Porque é isso que bebês fazem. Eles simplesmente existem, confiam, se deixam cuidar, sem questionar as motivações complexas dos adultos ao redor. Voltei para o quarto com uma decisão semi-formada na cabeça. Eu precisava conversar com Mariana. Precisava entender até onde ia essa projeção, se ela conseguia separar Gabriel de Miguel, se isso era saudável para todos os envolvidos. Mas, principalmente, eu precisava saber se podia confiar nela com a coisa mais preciosa da minha vida, sabendo que ela estava usando meu filho para curar suas próprias feridas. Porque, no fundo, todos nós usamos uns aos outros para curar alguma coisa. A questão é se essa cura ajuda ou prejudica quem está sendo usado no processo. E Gabriel, com seus 8 meses de vida,
Era vulnerável demais para ser cobaia de experimentos emocionais, mas também era amado demais por uma mulher que entendia visceralmente o que era cuidar de uma vida frágil. E talvez, apenas talvez, isso fosse exatamente o que todos nós precisávamos. Vocês sabem o que é tomar uma decisão que pode mudar tudo? Porque foi exatamente isso que fiz na manhã seguinte. Não consegui dormir depois de assistir aquelas gravações, e quando o Gabriel acordou às 6 da manhã, eu já estava decidido. Precisava conversar com Mariana, mas não de forma direta, não confrontando. Eu queria entender quem ela realmente era, qual era a extensão da sua história e, principalmente, se essa conexão que ela tinha com Gabriel era segura para todos nós. Esperei ela chegar às 6 em ponto, como sempre. Ouvi o barulho da chave na porta dos fundos, os passos dela indo direto para a cozinha. Mariana era pontual, discreta, eficiente, qualidades que eu sempre admirei nos funcionários. Mas agora eu sabia que havia muito mais por trás dessa eficiência. Gabriel estava no meu colo, tomando a mamadeira matinal quando desci para a cozinha. Mariana estava preparando meu café, movimento automático, rotineiro. Ela cumprimentou com um aceno de cabeça, como sempre, mas algo no olhar dela havia mudado desde nossa conversa de ontem. Havia uma vulnerabilidade nova, como se, ao me contar sobre Miguel, ela tivesse aberto uma porta que não sabia mais como fechar. "Bom dia, Mariana", disse eu, tentando soar casual. "Como você está?" "Bem, senhor Rafael. Obrigada por perguntar." A resposta foi automática, mas vi que ela evitou meu olhar. Gabriel terminou a mamadeira e começou a fazer aqueles barulhinhos que indicavam que queria brincar. Coloquei-o no cadeirão que fica na cozinha, um lugar estratégico onde posso vigiá-lo enquanto trabalho ou converso. Mariana automaticamente se aproximou e começou a fazer caretas para ele, arrancando sorrisinhos que me derreteram o coração. Era a deixa que eu precisava. "Mariana, posso fazer algumas perguntas? Sobre ontem, sobre sua experiência com bebês?" Ela parou de brincar com Gabriel e me olhou diretamente. "Pode perguntar. Você disse que Miguel ficou 4 meses na UTI neonatal. Isso deve ter sido..." Pausei, procurando as palavras certas. "Deve ter sido muito difícil." "Foi." A resposta veio baixa, carregada de uma dor que ainda estava muito viva. "E você ficou com ele todo esse tempo? No hospital?" "Todos os dias, das 7 da manhã às 10 da noite, que era o horário máximo que eles permitiam para mães. Aprendi cada sinal, cada aparelho, cada procedimento. Sabia quando ele estava com dor, antes mesmo dos monitores dispararem o alarme." Gabriel balbuciou alguma coisa e estendeu os bracinhos para Mariana. Instintivamente, ela pegou-o no colo, e eu observei a transformação que aconteceu no rosto dela. Era como se uma luz se acendesse por dentro. "E o pai do Miguel?" Perguntei suavemente. "Ele também ficava no hospital?" O rosto de Mariana se fechou imediatamente. "No início, sim, mas depois de 1 mês, ele disse que não aguentava mais, que era muito sofrimento, muita incerteza. Ele queria que eu desligasse os aparelhos." Meu estômago se contraiu. "Ele queria que você desistisse do Miguel. Disse que não era vida para uma criança, que era egoísmo meu manter ele sofrendo. Brigamos muito por causa disso. Ele disse que eu estava escolhendo um bebê que talvez nunca fosse ter uma vida normal ao invés de escolher nosso casamento." Gabriel estava brincando com o colar de Mariana, completamente alheio à intensidade da conversa, mas eu conseguia ver como ela olhava para ele, com uma mistura de amor e melancolia que me partia o coração. "E vocês se separaram?" Ele me deu um ultimato. Ou eu concordava em desligar os aparelhos, ou ele ia embora. Eu escolhi ficar com Miguel. Sua voz estava firme, sem arrependimento.
3 meses depois, Miguel morreu naturalmente e eu fiquei sozinha. A coragem dessa mulher me deixou sem palavras. Ela havia escolhido lutar pelo filho, mesmo sabendo que isso custaria seu casamento, mesmo sabendo que as chances eram mínimas. Ela havia escolhido o amor incondicional sobre a conveniência. Mariana, posso fazer uma pergunta mais pessoal? Ela assentiu, ainda balançando Gabriel no colo. Quando você cuida do Gabriel, você pensa no Miguel? A pergunta ficou no ar por alguns segundos. Mariana parou de balançar Gabriel e me olhou diretamente nos olhos. Sempre, admitiu ela. Não consigo evitar. Cada vez que pego Gabriel no colo, lembro do peso do Miguel. Cada vez que ouço ele chorar, lembro dos sons que Miguel fazia quando estava desconfortável. Cada vez que vejo Gabriel sorrindo, penso em como seria se Miguel tivesse tido a chance de crescer. Meu coração apertou. E isso não te machuca? Machuca muito, ela disse com lágrimas começando a se formar nos olhos. Mas também me cura, porque quando cuido do Gabriel, sinto que todo o conhecimento que adquiri, toda a experiência que vivi, toda a dor que senti, serve para alguma coisa. Serve para manter outro bebê seguro, saudável, amado. Gabriel escolheu exatamente esse momento para fazer um dos seus sorrisos banguela mais adoráveis, olhando diretamente para Mariana. E vi, quando ela desmoronou completamente. Eu sei que ele não é o Miguel, soluçou ela. Eu sei que não posso usar Gabriel para preencher o vazio que Miguel deixou, mas quando cuido dele, por alguns momentos, consigo sentir como seria se Miguel tivesse sobrevivido. Consigo imaginar como seria vê-lo crescer, aprender, descobrir o mundo. Levantei da cadeira e me aproximei dos dois. Gabriel estava olhando para Mariana com aquela curiosidade típica dos bebês, como se soubesse que algo importante estava acontecendo. Mariana, você salvou meu filho ontem, e não foi só da crise de calor. Você o salvou de ter um pai desesperado, descontrolado, que não sabia o que fazer. Você trouxe calma para uma situação de pânico. E isso não aconteceu por acaso. Ela me olhou através das lágrimas. Você aprendeu a ser uma mãe excepcional através da dor mais terrível que uma mulher pode sentir. E agora está usando essa experiência para proteger e cuidar do meu filho. Não vejo isso como projeção ou substituição. Vejo isso como um presente que Miguel está dando para Gabriel através de você. As palavras saíram do meu coração, sem filtro, sem cálculo, e vi no rosto de Mariana que elas tocaram em algo profundo. O senhor realmente pensa isso? Penso, mas preciso saber de uma coisa. Respirei fundo. Você consegue amar Gabriel pelo que ele é, não pelo que ele representa? Consegue vê-lo como Rafael Júnior, filho de Rafael, não como uma versão alternativa do Miguel? Mariana olhou para Gabriel, que estava brincando com os botões da blusa dela, completamente feliz e despreocupado. Consigo, disse ela, com uma convicção que me tranquilizou. Porque Gabriel tem personalidade própria, tem gostos próprios, reações próprias, jeitos próprios. Miguel era mais quieto, mais introspectivo. Gabriel é curioso, ativo, social. Eles são pessoas diferentes. E você consegue separar o cuidado maternal da necessidade de luto? Estou aprendendo. Cada dia fico mais claro que cuidar do Gabriel não vai trazer Miguel de volta. Mas também não vai diminuir o amor que sinto por Miguel. São duas coisas diferentes, dois amores diferentes. Gabriel começou a ficar inquieto, sinalizando que queria o berço para a soneca da manhã. Mariana automaticamente começou a embalar ele, cantarolando baixinho uma música que eu nunca havia ouvido. Que música é essa? Perguntei. Era a música que eu cantava para Miguel no hospital, a única que conseguia acalmá-lo quando ele estava agitado. E naquele momento entendi que Mariana não estava usando Gabriel para substituir Miguel.
Ela estava honrando a memória do filho perdido através do cuidado dedicado ao filho de outro pai. Era sua forma de manter vivo o amor maternal que não tinha mais para onde ir. Mariana, disse eu com a voz embargada, eu quero que você continue cuidando do Gabriel. Não como funcionária extra, mas como alguém que faz parte da família dele. Porque é isso que você é agora. Ela me olhou surpresa. O senhor tem certeza? Tenho. Gabriel precisa de você. E você precisa do Gabriel. E talvez eu também precise de alguém que entenda que amar uma criança significa estar disposto a fazer qualquer sacrifício por ela. Gabriel havia adormecido nos braços dela. Respiração tranquila, expressão serena. Mariana o olhou com tanto amor que me fez lembrar por que vale a pena ser pai, apesar de todos os medos e dificuldades. Obrigada, sussurrou ela. Obrigada por me dar a chance de ser útil novamente. Obrigado você por me mostrar que há formas diferentes de amar uma criança e que todas elas são válidas quando vêm do coração. 2 semanas se passaram desde nossa conversa na cozinha e eu não conseguia parar de observar. Observar Mariana com Gabriel, observar como a dinâmica da casa havia mudado, observar como eu mesmo estava mudando. Porque vocês sabem, quando você aceita que alguém more no mesmo espaço emocional que você, tudo se transforma. E eu precisava entender completamente o que estava acontecendo antes de tomar a decisão final. Foi numa quinta-feira que tudo se esclareceu de uma vez por todas. Gabriel havia acordado de um jeito estranho naquela manhã, não chorando, mas fazendo uns barulhinhos baixos, meio resmungões, que todo pai aprende a reconhecer como sinal de que algo não está certo. Peguei ele no colo e senti que estava um pouco morninho, mas nada alarmante. Mesmo assim, meu lado paranoico disparou todos os alertas internos. Mariana, chamei assim que ouvi ela chegando. Você pode dar uma olhada no Gabriel? Ele está meio estranho hoje. Ela subiu imediatamente, e foi aí que presenciei algo que me marcou para sempre. Mariana não apenas olhou para Gabriel, ela o examinou, tocou a testa dele, depois a nuca, colocou o ouvido no peito para escutar a respiração, verificou se as gengivas estavam inchadas, observou os olhinhos para ver se estavam lacrimejando. Ele está começando a colocar os primeiros dentinhos, diagnosticou ela com uma precisão que me impressionou. Por isso a temperatura ligeiramente elevada e o desconforto. Não é nada grave, mas vai ser alguns dias meio chatinhos. Como diabos ela sabia disso? Eu, com toda a minha paranoia de pai, não havia nem pensado na possibilidade de dentição. Tem certeza? Perguntei, porque ainda estava aprendendo a confiar totalmente no conhecimento dela. Absoluta, quer ver? Ela pegou o Gabriel no colo e delicadamente abriu a boquinha dele, me mostrando uma pequena elevação na gengiva inferior. Aqui, ó, está quase rompendo. Provavelmente vai doer mais à noite. Eu fiquei observando a facilidade com que ela manejava a situação. Não havia nervosismo, não havia segunda opinião, não havia corrida para o pediatra. Apenas conhecimento aplicado com carinho e segurança. O que fazemos então? Mantemos ele confortável, mordedores gelados para a coceira. Se a dor aumentar muito, podemos dar um analgésico infantil nas doses certas. E, principalmente, paciência. Paciência. Uma palavra que eu ainda estava aprendendo a aplicar na paternidade. Durante o dia, observei como Mariana antecipava todas as necessidades do Gabriel. Quando ele ficava irritado, ela já sabia se era fome, sono, dor ou apenas tédio. Quando ele chorava, ela tinha 3 estratégias diferentes para acalmá-lo, aplicadas de acordo com o tipo específico do choro. Era como assistir uma sinfonia, onde só ela conhecia todas as notas. Mas foi à noite que tudo mudou definitivamente.
Gabriel acordou às 2 da madrugada, chorando de uma forma que eu nunca havia ouvido. Não era fome, não era fralda, não era manha, era dor pura. O dente estava pressionando a gengiva e meu filho estava sofrendo de uma forma que me deixou desesperado. Tentei de tudo. Peguei no colo, ofereci água, tentei o mordedor gelado, cantei todas as músicas que sabia. Gabriel continuava chorando, cada vez mais angustiado, e eu sentia que estava falhando como pai. Foram 15 minutos de desespero total quando ouvi a batida suave na porta do quarto. Senhor Rafael, posso ajudar? Era Mariana. Em roupão, cabelo solto, claramente acordada pelo choro do Gabriel. Não era horário dela, não era responsabilidade dela, mas ela havia acordado e vindo ajudar. Como uma mãe faria. Ele não para de chorar, disse eu, claramente no limite da sanidade. Acho que é o dente, mas não sei mais o que fazer. Mariana estendeu os braços e eu entreguei Gabriel para ela sem hesitar. Então presenciei algo que me quebrou por dentro de uma forma linda. Ela pegou Gabriel no colo e imediatamente começou a cantarolar baixinho. Não a música que cantava para Miguel. Uma música nova, uma melodia que parecia inventada na hora, especificamente para Gabriel. E enquanto cantava, massageava delicadamente a bochecha dele, aliviando a pressão na gengiva. Gabriel não parou de chorar imediatamente, mas o choro mudou. Ficou menos desesperado, mais consolado, como se ele soubesse que estava em mãos seguras, que alguém entendia sua dor e estava ali para ajudar. Shh, meu amor, sussurrava ela entre as melodias. Eu sei que dói, eu sei que é chato, mas vai passar. Toda criança passa por isso. É assim que a gente cresce. Você é forte, você vai conseguir. E então ela olhou para mim, Gabriel ainda se acalmando gradualmente nos braços dela. Senhor Rafael, o senhor pode pegar um paninho limpo e molhar com água bem gelada, e se tiver paracetamol infantil, pode trazer também. Fui buscar as coisas que ela pediu, e quando voltei, Gabriel estava quase dormindo. Mariana pegou o paninho gelado e deixou Gabriel mastigar, o que pareceu aliviar imediatamente o desconforto. Pronto, murmurou ela. Agora vai ficar mais fácil. Gabriel adormeceu completamente em 10 minutos. Mariana o colocou delicadamente no berço, ajeitou a mantinha, verificou se a temperatura do quarto estava adequada. Movimentos automáticos, naturais, carinhosos. Saímos do quarto em silêncio e no corredor eu finalmente consegui falar. Mariana, eram 2 da manhã. Você não precisava acordar, não precisava ajudar. Precisava sim. Ela me interrompeu suavemente. Porque quando uma criança está chorando de dor, todos os adultos responsáveis por ela precisam se mobilizar. É assim que funciona. Adultos responsáveis por ela. Não funcionários, não cuidadores temporários, adultos responsáveis. Mas você não é obrigada. Não é obrigação, senhor Rafael, é amor. A palavra ficou no ar entre nós. Amor. Ela havia dito amor. Amor por Gabriel, amor que nasceu da dor e da experiência, amor que encontrou um novo objeto para se expressar. Mariana, posso te fazer uma pergunta muito pessoal? Pode. Quando você segura Gabriel, quando cuida dele, você sente que está traindo a memória do Miguel? Ela pensou por alguns segundos antes de responder. No início, sentia. Sentia como se amar outro bebê fosse diminuir o amor que sinto pelo Miguel. Mas agora entendo que amor não é um recurso finito. Amar Gabriel não rouba amor do Miguel. Na verdade, cuidar do Gabriel é uma forma de honrar tudo que aprendi amando Miguel. E Gabriel, você o ama pelo que ele é ou pelo que ele representa? Amo pelo que ele é, respondeu ela sem hesitar. Gabriel é engraçado, curioso, teimoso, tem personalidade forte, gosta de música, odeia banho frio. Essas coisas são dele, só dele. Miguel era diferente.
mais calmo, mais observador. São duas crianças completamente diferentes. Mas você ainda pensa no Miguel quando cuida do Gabriel? Penso, mas agora penso com gratidão, não com tristeza, porque cuidar do Miguel me ensinou a cuidar do Gabriel. E talvez essa seja a forma que Miguel encontrou de continuar cuidando de outras crianças através de mim. Naquele momento, observando esta mulher que havia transformado sua maior perda em sua maior força, eu tomei a decisão mais importante desde que me tornei pai. Mariana, eu quero formalizar sua posição aqui. Não como cozinheira que eventualmente cuida do Gabriel, como cuidadora oficial dele. Com salário correspondente, responsabilidades claras e, principalmente, com o reconhecimento de que você não é funcionária aqui. Você é família. Vi lágrimas começarem a se formar nos olhos dela. O senhor tem certeza, mesmo sabendo de tudo, mesmo sabendo que eu uso Gabriel para curar meu próprio coração? Principalmente por isso, respondi. Porque sei que você vai proteger Gabriel com a mesma ferocidade com que protegeu Miguel. Sei que você vai amá-lo com toda a experiência que adquiriu, perdendo seu próprio filho. E sei que Gabriel vai crescer cercado por um tipo de amor que poucos bebês têm a sorte de receber. Mariana abraçou-me ali no corredor, e eu senti que finalmente havia encontrado a pessoa certa para dividir a responsabilidade e o amor por Gabriel. Não apenas alguém competente, mas alguém que entendia visceralmente que cuidar de uma criança é um ato de coragem diário. Obrigada, sussurrou ela. Obrigada por me deixar amar seu filho. Obrigado você por ensinar meu filho que existem diferentes formas de ser mãe e que todas elas são sagradas. Gabriel dormiu tranquilamente o resto da noite. E pela primeira vez, desde que me tornei pai, eu também dormi em paz. Vocês sabem o que acontece quando você finalmente para de lutar contra uma mudança e simplesmente a aceita? A vida toda se reorganiza de uma forma que você nunca imaginou possível. Foi exatamente isso que aconteceu nas semanas seguintes, depois que oficializei Mariana como cuidadora do Gabriel. E eu preciso ser honesto com vocês. Eu não estava preparado para o impacto emocional que essa decisão traria para todos nós. A primeira mudança foi na rotina. Antes, eu vivia numa tensão constante, sempre alerta, sempre preocupado, sempre questionando se estava fazendo tudo certo. Com Mariana assumindo oficialmente os cuidados do Gabriel, uma calma estranha começou a tomar conta da casa. Não que eu tivesse deixado de ser pai protetor. Isso nunca vai mudar. Mas agora eu tinha uma parceira nessa jornada. Alguém que entendia os meus medos, porque já havia vivido medos ainda piores. Gabriel estava se desenvolvendo de uma forma impressionante. Aos 9 meses, já estava tentando se sentar sozinho, balbuciava sons que às vezes pareciam palavras de verdade e tinha aquela curiosidade insaciável típica dos bebês saudáveis. Mas o que mais me chamava a atenção era como ele reagia à presença de Mariana. Quando ela entrava no quarto, o rostinho dele se iluminava. Quando ela falava com ele, ele prestava uma atenção que não dava nem para mim. Era como se existisse uma conexão especial entre os dois, uma sintonia que ia além do cuidado profissional. E isso me fez perceber algo que mudou completamente minha perspectiva sobre paternidade. Numa tarde de sábado, eu estava no escritório trabalhando quando ouvi risadas vindas da sala. Risadas gostosas, espontâneas, que me fizeram parar tudo o que estava fazendo para ir investigar. Encontrei Mariana brincando com Gabriel no tapete da sala, fazendo aquelas brincadeiras bobas que fazem bebês rirem até ficarem sem fôlego. Mas não era só isso. Gabriel estava claramente tentando imitar os sons que Mariana fazia, tentando conversar com ela do jeitinho dele. E ela respondia a cada balbucio como se fossem palavras importantes, como se fossem segredos sendo compartilhados entre os dois.
Ah, é mesmo, Gabriel? E o que mais aconteceu hoje? Dizia ela, respondendo a um bá, particularmente animado. Você contou para ele sobre o passarinho que você viu na janela? Gabriel respondia com mais balbucios e sorrisos, claramente entusiasmado com a conversa. E Mariana continuava o diálogo imaginário, criando uma história baseada nos sons que ele fazia. Foi nesse momento que eu entendi algo fundamental. Gabriel não tinha apenas uma cuidadora, ele tinha uma segunda mãe. Em vez de me sentir ameaçado ou desconfortável com essa realização, me senti aliviado. Porque pela primeira vez, desde que Maria morreu, Gabriel tinha uma figura materna na vida dele. Alguém que podia oferecer um tipo de amor e cuidado que eu, por mais que me esforçasse, nunca conseguiria dar. Mariana, chamei suavemente para não assustar Gabriel. Ela olhou para mim com um sorriso no rosto que eu nunca havia visto antes. Um sorriso genuinamente feliz, sem a tristeza de fundo que sempre acompanhava suas expressões. Ele está tentando falar mamá, disse ela, com uma mistura de orgulho e melancolia. Ainda não sai direito, mas está quase lá. Mamá. A primeira palavra que Gabriel estava tentando formar não era papá, era mamá. E ele estava olhando diretamente para Mariana quando tentava pronunciá-la. Qualquer pai tradicional provavelmente ficaria incomodado com isso. Mas eu me senti grato. Porque Gabriel estava reconhecendo Mariana como figura materna, estava criando vínculos afetivos saudáveis, estava aprendendo que pode confiar e ser amado por mais de uma pessoa. E isso te deixa triste? Perguntei, me aproximando dos dois. Me deixa realizada, respondeu ela, pegando Gabriel no colo. Porque significa que ele me aceita, que se sente seguro comigo, que me vê como alguém importante na vida dele. Gabriel escolheu esse exato momento para fazer seus sons de mamá, olhando alternadamente para mim e para Mariana, como se estivesse nos apresentando um ao outro. Acho que ele está tentando nos dizer alguma coisa, disse eu sentando no sofá ao lado deles. Está tentando dizer que somos uma família, respondeu Mariana, com uma simplicidade que me deixou sem palavras. Família. Uma palavra que eu não usava há muito tempo. Depois que Maria morreu, minha família havia se resumido a mim e Gabriel. Não havia cogitado que pudesse se expandir novamente, que pudesse incluir alguém que não fosse sangue do meu sangue. Você realmente se sente assim? Perguntei. Como parte da família. Me sinto como se tivesse encontrado meu lugar no mundo novamente, disse ela, ajeitando Gabriel no colo. Durante muito tempo depois que Miguel morreu, eu me senti perdida, sem propósito, sem identidade. Eu era mãe, mas não tinha mais filho. Era mulher, mas não tinha mais família. Cuidar do Gabriel me devolveu minha identidade, me fez lembrar quem eu sou, essencialmente. Gabriel começou a ficar sonolento, fazendo aqueles movimentos lentos com os bracinhos que indicavam que a soneca da tarde estava chegando. Mariana automaticamente começou a embalar ele, cantarolando baixinho a música que havia se tornado exclusiva dele. Mariana, posso te contar uma coisa? Claro. Eu estava com medo de que você fosse usar Gabriel para substituir Miguel, mas agora percebo que é o contrário. Você está usando a experiência de ter amado Miguel para amar Gabriel melhor. E isso fez de você não apenas uma cuidadora excepcional, mas uma segunda mãe para ele. Vi lágrimas começarem a se formar nos olhos dela, mas eram lágrimas felizes. E você está bem com isso? Com Gabriel me vendo como figura materna? Estou mais que bem. Estou grato. E me levantei da cadeira e me aproximei dos dois, porque Gabriel merece ter mães que o amem. Maria seria a mãe biológica dele, mas ela não está aqui. Você está, e está amando ele com toda a intensidade que uma mãe é capaz de amar. Gabriel adormeceu completamente nos braços de Mariana, respiração tranquila, expressão serena. E eu observei como ela olhava para ele.
não mais com a melancolia de quem vê fantasmas do passado, mas com o amor presente de quem abraça plenamente o momento atual. Sabe o que mais me impressiona em você? Disse eu baixinho para não acordar Gabriel. O quê? Como você transformou sua maior dor na sua maior força. Como pegou a experiência mais traumática da sua vida e a usou para se tornar uma pessoa melhor, uma cuidadora melhor, uma segunda mãe melhor. Não foi uma escolha consciente, admitiu ela. Foi mais uma necessidade de sobrevivência. Ou eu encontrava uma forma de transformar a dor em algo útil, ou eu morria junto com Miguel. Mariana levou Gabriel para o berço e eu a acompanhei. Observei como ela o acomodou com cuidado, verificou se a temperatura do quarto estava adequada, ajeitou a mantinha que ele gosta de segurar mientras dorme. Pequenos rituais que haviam se tornado naturais, automáticos, amorosos. Quando saímos do quarto, ela se virou para mim com uma expressão que misturava gratidão e determinação. Senhor Rafael, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Para de me chamar de Senhor Rafael. Se vamos ser uma família, se Gabriel vai me ver como segunda mãe, então precisamos nos tratar como família. Sou apenas Mariana e você é apenas Rafael. A informalidade do pedido me pegou de surpresa, mas fez sentido completo. Éramos uma família não tradicional, formada pela necessidade, cimentada pelo amor, mas família mesmo assim. Mariana, disse eu, testando como soava sem o Senhor. Obrigado por aceitar ser mãe do Gabriel. Obrigado por me ensinar que família não é só sangue. É escolha, é dedicação, é amor incondicional. Obrigado você por me dar a chance de ser mãe novamente. Por me deixar amar Gabriel sem culpa, sem medo, sem limitações. Naquela tarde, enquanto Gabriel dormia tranquilamente e Mariana preparava o jantar cantarolando baixinho, eu me dei conta de que minha casa havia se transformado em lar novamente. Não apenas um lugar onde um pai solteiro tentava criar um bebê sozinho, mas um verdadeiro lar onde uma criança crescia cercada de amor, cuidado e segurança. Gabriel estava ganhando uma segunda mãe, eu estava ganhando uma parceira na paternidade e Mariana estava ganhando uma segunda chance de exercer a maternidade que havia sido brutalmente interrompida. Todos nós estávamos sendo curados através do amor que devotávamos àquele bebê de 9 meses que dormia tranquilamente no quarto, alheio ao milagre emocional que sua existência havia proporcionado. E pela primeira vez, desde o acidente que me deixou na cadeira de rodas, pela primeira vez desde a morte de Maria, eu me senti completo. Não apenas como homem, não apenas como pai, mas como parte de uma família que havia escolhido se formar através do amor, não através do sangue. Gabriel tinha 2 mães agora, uma que o trouxe ao mundo e uma que escolheu cuidar dele. E eu tinha a certeza de que Maria aprovaria completamente essa segunda mãe que o destino havia colocado no caminho do nosso filho. Éramos uma família. Diferente, não tradicional, formada pela dor e pela necessidade, mas uma família verdadeira. E Gabriel cresceria sabendo que é possível ser amado de muitas formas diferentes, por muitas pessoas diferentes, e que todas essas formas de amor são igualmente válidas e preciosas. 6 meses se passaram desde aquela tarde em que admitimos ser uma família. Gabriel agora tinha quase 15 meses, estava dando os primeiros passinhos cambaleantes pela casa, e sua primeira palavra oficial não foi nem papá nem mamá. Foi Nana, seu jeitinho carinhoso de falar Mariana. E vocês não fazem ideia de como aquela palavrinha mudou tudo na nossa casa. Mas foi numa segunda-feira, aparentemente normal, que aconteceu algo que me fez perceber o verdadeiro impacto de tudo que havíamos construído juntos. Eu estava no escritório, revisando alguns contratos quando meu telefone tocou. Era Sandra,
a coordenadora da empresa de recursos humanos que gerencia meus funcionários domésticos. Ligação inesperada, porque Mariana estava registrada há meses como cuidadora oficial do Gabriel. Tudo legal, tudo documentado. Rafael, preciso conversar com você sobre uma situação delicada envolvendo a Mariana, disse Sandra, com aquele tom profissional que sempre anuncia problemas. Meu estômago se contraiu imediatamente. Que tipo de situação? Recebemos uma denúncia anônima questionando a capacitação dela para cuidar de crianças. Alguém alegou que ela não tem formação adequada, que pode estar colocando seu filho em risco. O mundo parou. Denúncia anônima. Alguém havia ligado para questionar Mariana, a mulher que salvara meu filho inúmeras vezes, que o amava como se fosse seu próprio filho, que havia se tornado a mãe que Gabriel nunca teve. Que tipo de denúncia exatamente? Perguntei, tentando manter a voz controlada, mas sentindo a raiva subir pela garganta. A pessoa disse que observou comportamentos suspeitos, que ela trata sua criança como se fosse filho dela, que pode ter problemas psicológicos relacionados à perda de filhos. Mencionaram especificamente que ela perdeu um bebê e pode estar projetando isso no Gabriel. A audácia de alguém interpretar o amor de Mariana por Gabriel como algo doentio me deixou fora de mim, mas, principalmente, me deixou com medo. Porque denúncias assim podem gerar investigações, podem questionar minha capacidade como pai, podem até mesmo envolver o conselho tutelar. Sandra, preciso deixar uma coisa muito clara. Mariana é a melhor coisa que aconteceu na vida do meu filho. Ela é competente, carinhosa, dedicada, e Gabriel a ama como mãe. Quem fez essa denúncia não sabe do que está falando. Eu acredito em você, Rafael. Mas legalmente precisamos investigar. Vou ter que enviar alguém para fazer uma avaliação da situação. Depois que desliguei, fiquei sentado na cadeira por alguns minutos, processando a informação. Alguém havia visto a forma como Mariana cuidava do Gabriel e interpretado como algo negativo. Alguém havia observado nossa família e decidido que não estávamos certos. A pergunta que me atormentava era quem? Quem tinha acesso suficiente às nossas vidas para fazer uma denúncia tão específica? Foi então que me lembrei das câmeras de segurança. As mesmas câmeras que um dia me mostraram a verdade sobre Mariana, agora poderiam nos defender contra essa acusação ridícula. Passei o resto da manhã revisando gravações dos últimos meses. O que vi me fez perceber que qualquer pessoa que olhasse superficialmente poderia sim interpretar mal a relação entre Mariana e Gabriel. Ela realmente o tratava como filho, cantava para ele, conversava com ele como se ele entendesse cada palavra, demonstrava uma dedicação que ia muito além do profissional. Para quem não conhecesse nossa história, para quem não soubesse sobre Miguel, para quem não entendesse como chegamos até ali, podia parecer obsessão, projeção, substituição patológica. Quando Mariana chegou do mercado com Gabriel no carrinho, eu ainda estava no escritório revendo as gravações. Ouvi os dois conversando animadamente no corredor, Gabriel com seus balbucios entusiasmados e Mariana respondendo como se fossem palavras importantes. Nana, Nana, Gabriel repetia, claramente feliz por estar de volta para casa. Sim, meu amor, a Nana está aqui. Você foi muito comportado no mercado, não foi? Todo mundo falou como você é lindo. Sorri involuntariamente, ouvindo a conversa dos dois. Gabriel realmente era uma criança feliz, saudável, amada. Qualquer pessoa com 2 olhos na cara podia ver isso. Quando finalmente saí do escritório para falar com Mariana sobre a ligação, encontrei uma cena que me derreteu completamente. Gabriel estava no chão da sala, brincando com blocos de montar, enquanto Mariana organizava as compras. Mas ela não simplesmente guardava as coisas. Ela narrava tudo para Gabriel, transformando uma tarefa doméstica em atividade educativa. Olha só, Gabriel. Estas são bananas. Bananás. Você gosta de banana, né? E aqui temos maçãs vermelhas. Vermelhas.
Que cor bonita, não é? Gabriel prestava atenção como se cada palavra fosse fascinante, às vezes tentando repetir os sons que ela fazia. Era uma aula de vocabulário disfarçada de conversa casual. Mariana, preciso conversar com você sobre uma coisa séria. Ela imediatamente parou o que estava fazendo e me deu atenção total. Gabriel continuou brincando, alheio à tensão que estava se formando. Recebemos uma denúncia. Alguém questionou sua capacitação para cuidar do Gabriel. Vi o sangue sumir do rosto dela. Que tipo de denúncia? Disseram que você trata Gabriel como se fosse seu filho, que pode ter problemas psicológicos relacionados à perda do Miguel. Basicamente, alguém viu nossa família funcionando e decidiu que não estava certo. Mariana se sentou pesadamente numa cadeira, como se as pernas não aguentassem mais o peso do corpo. E agora? O que vai acontecer? Vão mandar alguém para avaliar a situação, mas quero que saiba que vou defender você e nossa família com unhas e dentes. Porque quem fez essa denúncia não sabe do que está falando. Gabriel escolheu esse momento para engatinhar até Mariana e puxar a barra da calça dela, pedindo atenção. Automaticamente, ela o pegou no colo e ele se acomodou como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para estar. Rafael, e se eles decidirem que realmente não posso cuidar do Gabriel? E se... Não vai acontecer, interrompi com firmeza. Porque tenho meses de gravações mostrando exatamente como você cuida dele. Tenho laudos médicos mostrando como Gabriel está saudável e feliz. Tenho testemunhas que podem atestar sua dedicação. Gabriel estava brincando com o colar de Mariana, completamente relaxado e feliz. A imagem mais perfeita da criança bem cuidada. Mas, principalmente, continuei, tenho a certeza absoluta de que você é a melhor mãe que Gabriel poderia ter. E vou lutar para que essa família continue intacta. A palavra família fez Mariana chorar. Lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto enquanto ela segurava Gabriel no colo. Você realmente me vê como mãe dele. Vejo você como a mulher que escolheu amar meu filho quando não precisava. Como a pessoa que transformou nossa casa em lar, como a segunda mãe que Gabriel merece ter. Foi nesse momento que Gabriel decidiu mostrar seu repertório de palavras. Olhando para Mariana, disse claramente, Mamãe Nana. Depois olhou para mim e disse, Papá. Duas palavras que definiram perfeitamente nossa estrutura familiar. Papá para mim, Mamãe Nana para Mariana. Gabriel havia criado seus próprios títulos para nós, reconhecendo que ambos éramos figuras parentais importantes na vida dele. Ouviram isso? Perguntei emocionado. Ele sabe exatamente quem somos na vida dele. Sabe que tem um papá e uma mamãe Nana. E qualquer pessoa com meio cérebro pode ver que essa criança é amada, cuidada, protegida. 3 dias depois, chegou a assistente social para a avaliação. Uma mulher de uns 50 anos, séria, profissional, que passou 2 horas observando nossa rotina, fazendo perguntas, analisando a interação entre nós 3. Gabriel, sendo criança, foi naturalmente encantador. Mostrou todos os seus truques, os primeiros passos, as palavrinhas que sabia, a forma como interagia conosco e, principalmente, mostrou como se sentia seguro e amado. Quando a assistente social perguntou sobre a formação de Mariana, ela contou nossa história completa, sobre Miguel, sobre como aprendeu a cuidar de bebês, sobre como nossa família se formou. Falou com honestidade sobre sua dor, sobre seu processo de cura, sobre como Gabriel havia se tornado importante para ela. E a assistente social ouviu tudo com atenção, fazendo anotações, observando como Gabriel reagia às nossas vozes, como se comportava conosco. No final da avaliação, ela me chamou para uma conversa particular. Rafael, quero que saiba que raramente vejo uma criança tão bem cuidada quanto Gabriel. Ele está claramente feliz, saudável, amado. A conexão entre ele e Mariana é linda de se ver.
Meu coração disparou de alívio. Mas principalmente, continuou ela, é óbvio que vocês são uma família, não tradicional, mas uma família verdadeira. Mariana não está substituindo ninguém. Ela está sendo exatamente quem Gabriel precisa que ela seja. E a denúncia? Arquivada como infundada. Quem fez essa denúncia claramente não entende que famílias podem se formar de muitas maneiras diferentes e que todas elas são válidas quando há amor verdadeiro envolvido. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, os três sentamos na sala para conversar sobre tudo o que havia acontecido. Mariana, disse eu, quero que saiba que essa denúncia não mudou nada na minha opinião sobre você. Se algo, só reforçou minha certeza de que Gabriel não poderia ter mãe melhor. E eu quero que vocês dois saibam, respondeu ela, que essa família é a coisa mais importante da minha vida. Gabriel não é substituição do Miguel. Ele é Gabriel, com personalidade própria, com lugar próprio no meu coração. E vocês dois me deram a chance de ser mãe novamente, sem culpa, sem medo, sem limitações. Gabriel escolheu esse momento para acordar e começar a chorar baixinho. Mariana automaticamente se levantou para ir ver o que estava acontecendo, mas eu a detive. Deixa que eu vou. Você já fez muito hoje. Não, disse ela com um sorriso. Somos uma família. Vamos os dois. E fomos. Os três juntos para o quarto de Gabriel, que havia acordado simplesmente porque queria companhia. Ficamos ali por alguns minutos, conversando baixinho com ele, garantindo que estava tudo bem, que estávamos todos ali. Observando aquela cena, Mariana cantarolando baixinho para Gabriel, eu verificando se a mantinha estava bem ajeitada. Gabriel alternando o olhar entre nós dois com aquela expressão de criança amada. Entendi que havíamos construído algo especial. Uma família formada pela necessidade, cimentada pelo amor, fortalecida pelas adversidades. Gabriel cresceria sabendo que é possível ser amado por pessoas que escolheram amá-lo, que família não é só sangue, que o amor pode curar as feridas mais profundas. E eu cresceria como pai sabendo que não preciso carregar todas as responsabilidades sozinho, que é possível dividir a paternidade com alguém que entende visceralmente o que significa amar uma criança incondicionalmente. Mariana havia encontrado uma forma de honrar a memória de Miguel através do amor dedicado a Gabriel. Gabriel havia ganhado uma segunda mãe que o amava com toda a intensidade maternal, que não tinha mais para onde ir. E eu havia aprendido que aceitar ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Éramos uma família. Diferente, mas família. E nenhuma denúncia anônima, nenhum julgamento externo, nenhuma opinião alheia poderia mudar essa realidade. Gabriel tinha um papá e uma mamãe Nana. E isso era tudo o que importava.